Olá, amigos, muito boa tarde. Estamos iniciando 2018, o ano da transformação, porque mudar é preciso. Aqui na sua Amazon Play, TV Digital, Jornal do Comércio e Rádio Baré Ondas Tropicais. O dia de hoje, segunda-feira, 16 de julho, o nosso jornal aqui, ele vem com a manchete: calor gera oportunidade de negócios, e isso é uma grande verdade. E também traz aqui no noticiário econômico que a indústria do Parque Industrial de Manaus tem faturamento recorde, o prefeito Arthur defende a união para a cidade crescer e outros assuntos voltados inclusive aqui para o meio ambiente, onde o secretário estadual Marcelo Dutra diz que Marcelo defende nova forma de governança. Isso está tudo no jornal de hoje. E eu trago uma notícia para vocês que é o seguinte: a partir de amanhã, às 9 horas da manhã, eu estarei no ar com os senhores fazendo isso que eu mostrei aqui um pedacinho para vocês. Vamos ler as manchetes, as principais notícias e fazer alguns comentários sobre isso. Então, de segunda a sexta, eu estarei com vocês às 9 horas da manhã fazendo esse comentário. E a partir das 10 horas da manhã, também de segunda a sexta, o Jornal do Comércio, que tem uma série de articulistas que expressam suas opiniões nas páginas do JC, eu vou receber o articulista do dia, dentre aqueles que escrevem de segunda até sexta-feira, e no sábado também, e vamos debater com ele sobre o assunto, sobre o que ele escreveu na página do JC, e ele vai vir aqui dar ao vivo a sua opinião, a sua interpretação para aquilo que ele colocou no papel. E é isso aí. Então, eu digo para vocês que o 2018, o ano da transformação, ele já está, porque mudar é preciso, ele já está caindo aí na graça de todos. Eu quero agradecer mais uma vez a nossa audiência, que tem crescido assim a cada programa, e você pode participar ao vivo pelo 98415-2544, que é o nosso WhatsApp aqui no programa 2018, ano da transformação. Hoje, segunda-feira, pela manhã, nós recebemos aí algumas candidaturas e algumas pesquisas, né, sobre as pré-candidaturas ao governo e ao Senado. Já vai estar publicado amanhã no Jornal do Comércio, eu peço que vocês acompanhem, porque dia a dia as mudanças para os cargos, principalmente aqui no Estado, vão haver mudanças. Recebi agora mesmo um comunicado aí do PDT que está sendo averiguado, e nós vamos verificar se isso realmente está ocorrendo, e amanhã, pela manhã, eu farei o comentário. Então, vamos dar início ao 2018, ano da transformação, porque mudar é preciso. Antes disso, eu quero falar com vocês o seguinte. É que eu estou pegando aqui justamente o que eu quero mostrar. Então, vamos lá. O programa 2018, quando ele foi idealizado, eu e o Rosivaldo Ferreira, que somos os criadores e produtores desse programa, nós pensamos o seguinte: a gente tem que trazer aqui o novo, né?
Agora, quando a gente fala o novo, nós não estamos falando de pessoas, nós estamos falando do novo modelo político que é um clamor nacional. O povo quer mudança. Agora, você que é detentor de um mandato e quer se candidatar novamente para continuar fazendo o seu trabalho político, você tem que se conscientizar que você tem que se fazer uma reengenharia na maneira de fazer política. Então esse é o objetivo do nosso programa, trazer todos, e eu quero dizer aos senhores que aqui as eleições proporcionais também terão vez. Porque imagine você numa casa com 2 andares. Você vai e reforma o andar de cima, troca azulejo, pinta, troca as portas, troca as janelas, deixa a casa, coloca lá um porcelanato no piso e esquece de fazer a reforma embaixo. Não é isso? Então vai ficar uma casa velha embaixo com uma casa nova em cima. Com certeza, isso não vai valorizar o quanto você queria. Isso não vai trazer resultados positivos. Então, os candidatos proporcionais, na medida do possível, nós vamos atender e recebê-los aqui no nosso 2018, ano da transformação, porque mudar é preciso. O programa de hoje, eu estou aqui meio órfão, eu vou ficar sozinho, porque o meu parceiro Fred Novaes está lá fechando o Jornal do Comércio, edição de amanhã, onde aí nós tivemos aí a ausência de um colega lá na redação do jornal por motivo de doença, e isso trouxe um pouco mais de atribuições ao editor-geral, ao Fred Novaes, mas ele, na próxima quarta-feira, estará aqui no seu lugar, que é o lugar cativo no programa 2018, Ano da Transformação. Então, antes de eu falar do nosso convidado de hoje, eu quero aqui mandar um abraço, é muito necessário, e isso que sirva de exemplo, né, para os outros municípios, para os outros estados. Eu tenho um amigo que mora em Jundiaí, que é no interior de São Paulo, e a filha dele, a Letícia, ela, juntamente com mais 27 colegas, são estudantes de diversas escolas, a Câmara Municipal lá do município, que é uma cidade grande, lá perto de Campinas, ela fez uma eleição e constituiu o Parlamento Jovem. São jovens até 16 anos que participaram, foram 28 candidatos, onde a população exerceu o seu direito de voto direto, foram 6.000 votos que tiveram, e a Letícia, que é filha do Fred, meu amigo, foi eleita, está lá entre os 19 que vão ter um assento no Parlamento Jovem lá do município de Jundiaí, no interior de São Paulo. Eu quero registrar isso porque eu acho que esse é um bom exemplo. Eu acho que é uma forma de você mostrar para o jovem que ele pode começar a exercer a sua cidadania desde cedo. E aqueles políticos, né, que querem mostrar que tudo pode mudar, que tudo pode ser diferente, é uma forma de abrir os parlamentos municipais, estaduais, para esse tipo de ação, que eu acho que vai contribuir muito para o município que fizer isso ou o estado que fizer isso nas suas assembleias legislativas. Então fica aqui o meu abraço para a Letícia, que você tenha um bom desempenho aí nesse mandato ao qual for otorgado, e um abraço para o Fred, o pai, que soube criar a filha aí voltada aí para exercer a cidadania na sua plenitude. Pois é, chega de conversa, vamos então apresentar o meu convidado de hoje. Ele é um pré-candidato a deputado estadual aqui pelo estado do Amazonas, quer concorrer a uma das cadeiras da Assembleia Legislativa no próximo dia 7 de outubro. E ele traz na sua bagagem, ele que também é jornalista, mas ele também traz na proposta dele, pelo conhecimento que ele teve no exercício, né, da profissão de jornalista, de repórter, durante muitos anos, o setor primário, que é um setor que eu acho que é importante para o nosso estado, é um segmento da economia que precisa ser olhado com muito carinho e por gente que entende. Então eu recebo aqui com muito prazer Luiz Moraes, grande repórter, pré-candidato a deputado estadual aqui pelo estado do Amazonas. Tudo bem, Luiz? Prazer tê-lo aqui. Tudo bem, tranquilo, obrigado pelo convite. É um privilégio estar aqui perto de você. Que é isso, o privilégio é nosso. O privilégio é do eleitor, é privilégio daquele que nos segue. Privilégio estar perto do Rosivaldo. Também, né? O Rosivaldo
é um ícone, né, da televisão. Eu era pequenininho quando ele começou. Bonito como a voz o é. Tá vendo? Você imaginou se eu tivesse a voz dele? Rapaz, Pois é. Luiz, vamos lá. Você está se autolançando aí como pré-candidato a deputado estadual, né? Pelo teu partido é o PPS, né? PPS. E você está nessa correria aí, já colocando o seu nome, conversando com as pessoas, aguardando a realização da convenção. Que deve ocorrer agora nesse mês ou início de dia 29, que vai dia 29 de julho. Então, Luiz, é uma pergunta que eu quero fazer, inicialmente faço a todos aqueles que aqui vêm. Por que o Luiz Moraes quer ser deputado pelo estado do Amazonas? Eu decidi, junto com minha família, que seria candidato a deputado estadual, porque a gente não aguenta mais ver essa situação da política, a começar pelas câmaras municipais, a Assembleia Legislativa e o Congresso Nacional. E a primeira coisa que a gente vê no país é a questão da família. As famílias estão, como diz no interior, destioradas, né? Todas as famílias estão estragadas, né? Então nós temos hoje, principalmente nos grandes centros urbanos, filhos que não têm pai e não têm mãe. E aí nós temos esse vulcão de violência, né, explodindo e eclodindo. Mas o nosso foco principal, Oswaldo, é o caboclo do interior. Eu sou filho de seringueiro, nasci no Seringal Chapuri, no Alto Rio Tarauacá, e eu sei o que é sofrimento do caboclo do interior. E você morou muito tempo em Apuí, você conhece um pouco, e você sabe que no interior existe uma coisa que é muito ruim para os juvenis, para os adolescentes, os jovens, que é uma coisa chamada de multisseriado. Você coloca alunos da antiga alfabetização, do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto, da quarta série, hoje o quinto ano, tudo numa sala e uma única professora da aula. Ou seja, a aula que ela passa para a alfabetização, ela está passando para o aluno do quinto ano, que era a antiga quarta série. Uhum. E o que acontece? O caboclinho cresce ali, completa 16 anos, namora uma caboclinha, emprenha e vai morar ali, ou então vai para a cidade mais próxima, ou vem para Manaus. O que eu quero com isso? Eu quero que acabe o multisseriado, que o governo crie nas comunidades próximas ali, escolas que ele possa concluir o ensino fundamental. E numa outra comunidade polo, que tem uma escola de ensino médio, o antigo segundo grau. E na cidade sede tem a UEA, tem a UFAM, e tem uma escola... inclusive as escolas técnicas, né? Porque hoje você pode formar aí várias profissões como técnicos e exercer lá na localidade onde reside, onde foi criado. Tem uma coisa que acabou com a oportunidade dos nossos jovens, que foi o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Uhum. Com isso, nós não podemos mais, as escolas, por exemplo, eu estudei numa escola agrícola adventista ali no Rio Preto da Eva, que os adolescentes entravam lá com uma idade de 12, 13 anos e aprendiam técnicas agrícolas. E hoje você não pode, essa criança não pode estar lá, lá a escola continua funcionando, mas ela não pode ir para uma horta, ela não pode ir para uma lavoura, ela não pode ir para o pomar, ela não pode tirar o leite da vaca, ela não pode manejar as ovelhas, ela não pode cuidar da meliponicultura, que é cuidar daquela abelha sem ferrão, ela não pode plantar cana, não pode nada. Ela tem 1 hora de educação ocupacional. O que vai fazer em educação ocupacional? Então, o que a escola fez? Está ensinando aula de violão, de informática, de piano, de canto, só isso. Quer dizer que então que a sua proposta, caso você venha concorrer nas eleições após a convenção partidária e seja eleito, é atuar basicamente com seu mandato voltado para o interior. Para o interior. Isso requer
Isso você participando de todas as ações desenvolvimentistas. Isso, por exemplo, nós tínhamos escolas agrícolas, que hoje é IFAM, em quase todos os municípios. Tínhamos o Maitá, tínhamos São Gabriel da Cachoeira, principalmente no Altos Rios. No Juruá nós tínhamos lá em Erunepé, né? Tínhamos também em Cruzeiro do Sul, que já é Acre. Nós tínhamos no Alto Purus, nós tínhamos em Boca do Acre, né? Que Pauini depende de Boca do Acre, Lábrea depende de Canutama e por aí vai. E tem umas coisas, Oswaldo, que a gente precisa resolver. Ah, mas tu serás o único que vai mexer com isso? Não. No município de Urucará, aqui, naquele delta ali de Silves, Itapiranga e São Sebastião do Altumã, tem o CETRU. Sabe o que é o CETRU? É um centro de treinamento de filhos de agricultores. Ou seja, ele sai de férias e vai para lá. Hoje, só pode ir para lá filho de agricultores com mais de 18 anos. Ou seja, se você quer fazer um curso profissionalizante, você só pode fazer pós-médio. Uhum. Ou seja, não tem como a gente preparar os jovens para o trabalho. E aí acontece o quê? O êxodo rural. E vem estourar tudo aqui em Manaus, capital, que passa por um desemprego muito grande. Né? Nós não produzimos alimentos. Manaus tem uma goela desse tamanho de 2 milhões de habitantes. Né? De 2 milhões de habitantes Manaus tem. E nós precisamos produzir verduras, legumes, frutas, produzir carne de qualidade, precisamos produzir um alimento para abastecer essa população. Nós estamos mandando todo ano, Oswaldo, todo ano para fora, mais de 4 bilhões de reais para gerar emprego, renda, ocupação e trabalho em outros estados brasileiros. Principalmente Rondônia e Roraima, né? Na parte de piscicultura e também na parte aí da pecuária também, que está vindo de lá. Luiz, qual é o projeto que você, para colocar essas coisas em práticas, você já fez o desenho de um projeto para isso? Já nós temos um projeto que a ideia é convencer o governador a não ter um projeto de governo. Nós queremos um projeto de Estado, para que qualquer governo que assuma. Não é terceiro ciclo, não é o ciclo da borracha, não é o terceiro ciclo, não é o Zona Franca Verde, não é o Amazonas Rural e nem esse terra produtiva. O nosso projeto ele tem que ser um projeto de Estado, como acontece nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, na própria China. Qualquer governante que assuma vai continuar com esse projeto, com esse programa. E esse programa ele começa onde? Lá na propriedade rural. Como? O agricultor ele não vai ter só aquela agricultura de subsistência, de produzir só o que come, mas ele vai produzir para ele comer e para ele vender também. E de agricultor ele vai passar a ser produtor rural. É essa a diferença entre agricultor e produtor rural. É que o produtor rural trabalha profissionalmente, comercialmente. O agricultor ele trabalha para comer e para fazer escambo, ou seja, que ele troca o que ele produz por produtos que ele não produz lá na propriedade dele. Luiz, eu quero colocar um pouco de pimenta nessa nossa conversa aí pelo seguinte, a gente que já vive aqui há muitos anos, a gente vem uma eleição, vem outra e a coisa continua a mesma. É como você disse no início agora aí na sua colocação passada, sobre o problema de ser apenas uma voz no parlamento estadual. Se não houver uma consciência de todos, ou pelo menos da maioria, para que possa sentar com o executivo para a implantação de projetos de Estado, você sabe que isso não vai dar em nada. Né? Então a população também, eu acho que ela tem que ajudar o parlamentar, como também tem que cobrar do executivo, essas implementações de políticas perenes, né? Porque o personalismo cabe, isso é uma coisa que está intrínseca hoje no político brasileiro, né? Eu fiz. Não, tem que fazer para o Estado, fazer para a população. Como é que você pretende convencer, ninguém sabe quem será o governador, a
a praticar uma política de Estado e não política de governo? Primeira coisa que acontece é que quando o governador senta naquela cadeira, ele chama o secretário de Fazenda, lá da Cefaz, e pergunta: da onde vem a maior arrecadação? Aí ele diz: olha, polo industrial de Manaus. Então, tudo que ele prometeu para o setor primário, para o interior, aquilo ali vai sendo empurrado com a barriga. Eu me lembro, e não vou citar aqui, que na década de 90, um governador, ele foi eleito com um mote voltado para o interior do estado, para a produção rural. E na primeira distribuição do orçamento, ele colocou lá 25% para a educação, tantos por cento para a saúde, tantos por cento para segurança, e por aí foi. Quando chegou no setor primário, eu me lembro que para a educação, na época, era quase R$1 bilhão, Oswaldo. E para o setor que ele se elegeu com aquele mote, né, ele colocou R$9 milhões. E eu fui fazer a pergunta para ele, porque a gente tinha iniciado lá na Rede Amazônica o programa Amazônia Rural. E eu perguntei dele por que essa discrepância. Uhum. Aí ele olhou para mim e disse assim: esse pessoal faz cada pergunta. Então, o que a gente percebe então? Você, como parlamentar, você vai ter muito mais força de cobrar isso. O grande problema que eu falo nas minhas viagens, as visitas que eu faço aos ramais, aos sub-ramais, no Beiradão, lá na beira do lago, que nenhum parlamentar vai, aqui Paraná da Eva, que sai daqui do Puraquequara e vai até próximo ao Novo Remanso, em Itacoatiara, nós visitamos 14 com 34 dá quanto? 14 dá 48 comunidades. E eles dizem assim: mas, seu Moraes, aqui a gente vota no que o pessoal do prefeito indica. Ou seja, nem o prefeito vai lá, nem o prefeito do interior, nem os vereadores vão lá. Ele diz assim: olha, aqui o governador diz assim, o pessoal do prefeito diz aqui, ó, esse é o nosso governador, esse é o nosso senador, esse aqui é o federal, esse aqui é o estadual. Poxa, isso é brincar com as pessoas. E o que é pior, eles não voltam lá, eles não vão lá. E nesse projeto que nós temos para o setor primário, hoje nós estamos bem com relação à pecuária, porque conseguimos o status de livre da fitosa com vacinação, o status mundial que foi dado pela a Organização Mundial de Saúde Animal, lá em Paris. Então hoje, aquele pecuarista que vivia desanimado porque ele comprava uma vaca de elite, ele comprava um touro tecnificado, né, trazia para cá, gerava um animal de primeira qualidade, mas ele não podia vender para fora de Manaus. Uhum. Porque era risco desconhecido da aftosa. Em 2004, em setembro, nós tivemos um foco de aftosa aqui no município de Careiro da Várzea. Você sabe quanto o governo federal deixou de arrecadar por dia por causa desse foco, em termos de exportação de carne? 300 milhões de dólares. O governo, não é de faturamento. A Rússia foi o primeiro país a chegar no Brasil e dizer: fechou e queremos que baixe o preço da carne. Uhum. Então, o que nós queremos é que, como eu falei inicialmente, é que o agricultor, a propriedade dele seja rentável, e que ele tenha uma estrada para escoar a produção, ou que ele tenha uma embarcação para trazer a produção dele para o centro consumidor. Nós queremos que essas pessoas tenham energia elétrica na sua propriedade, para colocarem câmeras frigoríficas para armazenar a polpa da graviola, como lá na costa da Conceição e Beija-Flor, em Itacoatiara, que são os maiores produtores de graviola do estado, poder armazenar essa graviola, e que no período da safra o quilo é vendido a R$12 e na entre safra R$18. Então, que eles possam armazenar essa polpa e vender para o dono do supermercado, né, ou para a feira, e conseguir uma renda a mais, para ele não estar na porta da prefeitura
pedindo favores para pagar a conta de luz, para pegar um pouco de gasolina, um óleo 2T, né, para levar a rabetinha dele. Não é isso que nós queremos. Eu vou pedir uma licença para você, porque o nosso telespectador, ele está aqui já participando e manifestando aqui no programa. Eu vou fazer 2 comentários aqui. O Dagol Sena, que sempre está com a gente aqui. Muito obrigado, Dagol, pela audiência. Ele diz o seguinte: por aqui acompanhando já o Amazon Play, esse pré-candidato falou tudo no começo da entrevista. Manda um abraço para o amigo Rosivaldo, tive o prazer em conhecer, é um homem importante da nossa comunicação e tem uma humildade incrível. Aí, Rosivaldo, tá mandando, o Dagol Sena tá mandando um abraço para você. Aí nós temos uma outra manifestação do Abelardo José Medeiros Sampaio. Ele diz o seguinte, que com essa mutretagem dos caciques lá em Brasília, só vão beneficiar os vagabundos que já têm mandato, ou seja, a verba do fundo partidário, que é uma vergonha essa esculhambação. Porque essa verba daria para pagar funcionários e abastecer os hospitais com remédios e equipamentos, mas criaram esse roubo do dinheiro público para os cotões, para os ladrões. Essa o Abelardo está fazendo. É o que eu quero dizer, né? É um desabafo, esse é o sentimento hoje da população. Né, Luiz? E realmente o fundo partidário, a proporcionalidade, a forma como ele é distribuído, ele realmente só protege os maiores, né? Aqueles que já são detentores de cargo, inclusive. Eu queria até sua opinião sobre isso, Luiz. A questão do fundo partidário, ele fica a critério do presidente nacional. Por exemplo, no nosso caso, o PPS aqui no Amazonas, nós não temos deputado federal. E se não tem deputado federal, o dinheiro não vem para cá. Mas tem algum estadual, né, no momento? Não temos. O partido ele fez o seguinte critério. Quem teve de 1.500 votos das últimas eleições até 5.000 votos, já está certo a ser aprovado na convenção. Mas o partido não aceitou ninguém com mandato, nem de vereador de Manaus, nem deputado estadual. Porque se pega, por exemplo, um cara que já tem mandato de deputado estadual, ele vai ficar na rede. Uhum. Porque os outros vão correr atrás, vão fazer coeficiente eleitoral. Fez 63 mil, elege o primeiro. Quem tem mais votos. Quer dizer, então, que no PPS aqui, vocês não vão ter igualitária. E não vai ter dinheiro do fundo partidário? Eu acredito que não. Eu acho que aí o nosso telespectador tem razão, né? Porque tem que ser igual para todos, né? Eu acho que a proporcionalidade, mesmo o fato de não ter nenhum deputado estadual ou federal com mandato aqui, mas tem candidatos, né? Sim. E a luta fica desigual e aí talvez continue até não ter alguém com mandato. Exato. Justamente pela desigualdade que é aplicada. Realmente, eu acho que tudo tem que ser revisto nesse país, inclusive a maneira de fazer política. Pois é, Luiz, então nós vamos continuando aqui com a nossa conversa, e eu queria saber de você, você sempre militou, né, no interior, na sua época de repórter, você então conhece profundamente os problemas que essas pessoas passam. E eu sei que o setor primário é o que mais te anima, é o que te conduz para essa luta, para essa labuta aí, buscando uma cadeira na Assembleia. E eu gosto muito de discutir esse problema de vertente. Você citou aí a Apuí, você citou... Agora, eu também há muito tempo escuto. Tem que plantar na várzea, não faz na várzea. Você falou da subsistência, da abertura de estradas, do escoamento. Você não acha que tinha que ter alguns projetos pelas calhas, porque hoje já se conhece qual é a vertente econômica dessa região, né? Você pega a calha do Solimões, a calha do Rio Negro, do Alto Rio Negro, você sabe o que deve ser plantado, o que deve ser escoado, como deve ser escoado, e você já dá para conhecer o mercado. Você não acha que esse seria o primeiro caminho de um secretário da produção rural em montar essas estratégias para que, inclusive, o produtor possa fazer com segurança o seu plantio e depois a sua colheita?
Oswaldo, nós temos um problema sério no Amazonas. O Amazonas não tem um zoneamento econômico e ecológico. Nós temos 2 municípios no Amazonas que têm esse zoneamento, que é Boa Vista do Ramos, aqui no Paraná do Ramos, no Rio Amazonas, e Apuí, que já tem o seu zoneamento econômico e ecológico. E quando você tem um zoneamento econômico e ecológico, você sabe quais são as culturas e as alternativas econômicas que você pode desenvolver nesse município. Por exemplo, lá no Rio Curuçá, no município de Boa Vista do Ramos, a alternativa econômica apresentada para lá como viável é a pesca esportiva do tucunaré, né, o plantio em terra firme de camu-camu, que passou no Globo Repórter agora como a fruta que tem o maior teor de ácido ascórbico do planeta. A vitamina C. Tem mais do que a acerola, tem mais. Então, e tem também o cultivo que nós chamamos da meliponicultura, que é aquela abelha sem ferrão. O litro ou o quilo do mel da abelha sem ferrão, ele custa de 80 a 120 reais. Da abelha africana, ele sai em torno de 9 a 10 reais. Mas aí vem o problema, meu amigo. Quanto é que pagam para o apicultor lá, ele que trabalha, que cuida? De Boa Vista quando alguém vai buscar lá para comprar, quanto é que paga para vender a 80 aqui em Manaus? Eles pagam 80 para o meliponicultor. Uhum. Já existe, esse o grande salto nosso do interior, que é o cooperativismo e o associativismo. Boa Vista do Ramos tem uma cooperativa, a Copmel. Então, só vende através da Copmel. O meliponicultor entrega o seu mel para a Copmel. Há uma usina de processamento, de beneficiamento desse mel, para que ele vá com todas as características orgânicas, né, não perca nenhum nutriente. E ele é exportado para a Europa, principalmente para a Itália, esse mel. Há outros municípios do Amazonas, como Urucará, como Coari, os municípios que trabalham com manejo florestal, os municípios que trabalham muito com a fruticultura, como Rio Preto da Eva, no caso da citricultura, né, o plantio de laranja, de tangerina, de limão. Porque a meliponicultura, ela possibilita a polinização. E com isso, ela pode triplicar a produtividade da planta, porque ela poliniza, dá mais frutos. Então, lá em Boa Vista do Ramo foi feito isso. Em Apuí foi feito isso. Por exemplo, Apuí, a principal atividade econômica é a pecuária bovina. E tanto que nós temos ali uma influência de Apuí no distrito comunitário de Matupi, Santo Antônio Matupi, no quilômetro 180 da Transamazônica, que hoje Matupi é o segundo maior rebanho bovino do Amazonas, só perde para a Boca do Acre. E quando a gente fala em pecuária, hoje, os pecuaristas, eles não trabalham mais com aquele sistema de pastagem extensiva. Eles trabalham com sistema rotacionado intensivo, ou seja, criam piquetes. Antigamente, Oswaldo, você sabia que se criava um boi em 7 hectares de pastagem. Hoje é bem menos. Hoje você cria 14 bois em 1 hectare de pastagem. Então basta você utilizar a tecnologia com cercas elétricas, com uma capineira razoável, irrigada, porque tem uma época do ano que essa capineira precisa ser irrigada, porque senão ela seca, como aconteceu em 2015. Roraima perdeu todos os bananais em Caruebe, em São João da Baliza, São Luís do Anauá, que fornecia banana prata e maçã para nós, né? E agora nós tivemos um processo de recessão, né, de plantio de banana. Mas o Amazonas, ele tem a chance, a gente pegar um governador, Oswaldo, que queira fazer. Agora eu vou te dar só um dado. O INPA tem o zoneamento econômico e ecológico do Amazonas e não entrega para o governo. A Universidade Federal do Amazonas tem acesso a esse zoneamento e não entrega. A Embrapa, que é a maior empresa de pesquisa agropecuária do país, não tem acesso para fazer suas pesquisas. Ou seja, se o governo do estado utilizasse a força política que tem e pegasse esse zoneamento econômico que foi feito para Rio 92, a pedido do Mestrinho, mas não entregaram para o governo.
né, por questões políticas. A UFAM sempre foi dominada por militância de esquerda. Então, como eles não gostavam do Mestrinho, não gostavam do Amazonino e por aí vai, esse documento não está com o governo do Estado. Mas o governo tem força, pode pegar isso ou fazer um outro. Eu tenho acompanhado, viu, Luiz? O atual secretário de Meio Ambiente, presidente do IPAAM, Marcelo Dutra, que também é colega. Sim, tá? Trabalhou com a gente. Ele tem feito um trabalho. Hoje eu estive lá no IPAAM, para o interesse pessoal meu, e a gente sente, toda vez que eu vou lá, que as pessoas estão se movimentando para acontecer. O Marcelo tem feito um trabalho lá em Apuí, com entrega de licenças, que era coisa que faltava, porque a pessoa não podia ter direito ao crédito porque faltava isso, né? Então, o problema era fundiário, né? Fundiário também, além. Então, isso, eu acho que o Estado está fazendo justamente esses pilotos, né, para poder estender isso para demais regiões. Mas é aquilo que eu volto a dizer, as vocações têm que ser conhecidas, né, de cada região. E aí, fazer políticas voltadas para aquela região. Não pode ser uma política para o Estado todo igual. Ela tem que obedecer aquilo que a região quer ver e tem condição de produzir e escoar, que é o mais importante, né? Porque o escoamento, pelas dimensões continentais que o Estado do Amazonas tem, fica muito difícil. Luiz, eu vou pedir a sua licença, a gente vai tomar uma aguinha, um café, e a gente volta já já com vocês. Até já. Manaus são de receber bem seus turistas, assim como o da Vindel, com localização privilegiada, a poucos metros do maior shopping da cidade e amplo espaço para eventos empresariais e social. O da Vindel é sinônimo de conforto e bons serviços. Em Manaus, hospede-se no 20 Hotel. Estamos de volta aqui com o segundo bloco do programa de hoje, 2018, ano da transformação. Por que mudar? É preciso. Aqui na Amazon Play TV Digital, Jornal do Comércio e Rádio Baré, Ondas Tropicais. Recebendo hoje um pré-candidato à Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, o Luiz Moraes, que está plantando a sua pré-candidatura voltada para o setor primário, que é um setor que ele conhece bem, todas as suas eficiências e deficiências também. Luiz, o Amazonas hoje detém autossuficiência em algum produto? Nós temos o ovo, o ovo que a gente ainda recebe de fora, da mantiqueira, mas é só briga de mercado, mas nós temos produção de ovos suficientes para atender a demanda, até mais. Porque assim, quando a gente fala autossuficiente, a gente fala autossuficiente para o Estado, que a gente tem um olhar muito para a capital, que é Manaus. Mas, por exemplo, nós temos uma carência em mais ou menos 58 municípios do Amazonas que não produz ovos. Ou seja, não tem granja, não tem galinha de postura, né? Aquela que a poedeira, que o caboclo interior chama. Isso pode ser um projeto de Estado, inclusive. Pode ser um projeto de Estado, e a gente começar aqui pela região metropolitana,
né, para ir abastecendo as calhas dos rios, como por exemplo, abastecer daqui até Inhamudá, que é o último município do Amazonas, que alguns chamam de Baixo Amazonas, que é um engano. O baixo porque eles falam do Amazonas, mas quando a gente fala médio, baixo, alto, rio, a gente está falando do rio, não é do estado, né? Então, por exemplo, Maués fica na região médio Amazonas, Parintins, Inhamudá fica na região médio Rio Amazonas. Já Santarém, Óbidos, Oriximiná, lá para baixo, aí já é Baixo Amazonas. Que é no estado do Pará. Então, nós podemos começar a produzir ovos aqui. Por exemplo, Parintins e Maués tem uma produção de galinha, mas galinha de corte, a galinha caipira, que a gente chama. Mas nós não temos galinha de postura lá. Mas lá tem frigorífico? Essa região tem frigorífico? Para onde vai a demanda dessa galinha que é produzida lá em Maués? É consumo próprio. Consumo próprio. Abastece suficientemente? Abastece o mercado, abastece. Mas ainda tem muito frango de Chapecó. Eu estava uma vez no município de Itamaraty, que já é no alto Rio Juruá, e lá o prefeito chegou comigo e falou assim, ele disse, olha, aqui a gente consome por mês 30 mil toneladas de frango congelado. E eu disse, o senhor não tem vergonha de falar isso para mim? Para você que não é aqui do Amazonas, mesmo, eu queria até ilustrar um pouco isso. Você que não é aqui no estado, não conhece as dimensões. O município que você está falando, lá de Juruá, daqui de Manaus, lá, quantos quilômetros são aproximadamente, Luiz? E quantos dias de viagem? É 1.150 quilômetros em linha reta. Se for de barco, são 7 dias no Recreio. 7 dias. Você sobe os Solimões, antes de Fonte Boa, pega o Rio Juruá, e o Rio Juruá é o rio que mais tem curva sinuoso, do mundo. Ele é bem sinuoso. Então, se você vai na época da cheia do Juruá, você tem os atalhos. Se você vai de voadeira, de rabeta, tem os atalhos. Mas na época da seca, meu amigo, tem que fazer as curvas. Eu acho que é justamente esses caminhos que tem que ser encontrado para o desenvolvimento da economia. Exato. Ou seja, sai um frango lá de Chapecó, que está mais de 4 mil quilômetros. 9 mil quilômetros, e faz toda essa viagem. São 8 mil quilômetros para Manaus e mais 1.000 quilômetros. Quando nós poderíamos ter essa produção dentro do estado, em cidades-sedes próximas, né? Para distribuição, para atender a população. Acho que esse é um trabalho de estado e que o legislativo pode ajudar, né, Luiz? Pode sim. O legislativo pode ajudar o legislativo municipal, fazer os vereadores trabalharem. As câmaras municipais, para você ter uma ideia, Oswaldo, elas se reúnem uma vez por semana. Os municipais lá no interior do estado? Só uma vez por semana, uma quinta-feira, uma terça, e parece que os vereadores não têm o que fazer. Ou então quando o prefeito faz uma chamada extraordinária, uma convocação extraordinária, para eles trabalharem. Mas tem hora extra. Uma outra alternativa, outro produto que nós somos autossuficientes é a produção da laranja. Por exemplo, nós temos aqui o Rio Preto da Eva, que é o maior produtor de laranja do estado. Nós temos o Sebastião Siqueira, o Babá, que nós chamamos. Ele produz, ele é o maior produtor daqui da região. Quantos empregos gera um produtor desse porte, como você está dizendo? O Babá, 250 empregos. Diretos. E deve gerar mais 500 indiretos. É um número bem interessante, né? Para você ter uma ideia, nós somos no interior, agricultores, produtores rurais, 275 mil agricultores. 275 mil. O último levantamento do IBGE. No estado do Amazonas? No estado do Amazonas. Agricultores, não são produtores rurais. Oswaldo, na elaboração do programa Zona Franca Verde, que foi do ex-governador, senador Eduardo Braga, foi identificado que só com o extrativismo no Amazonas, o que é extrativismo? A pesca, o manejo de lago, a coleta da castanha, o corte da seringa ainda em seringais cultivados e nativos, o manejo florestal, ou seja, a extração de madeira de forma manejada, né, correta, você
faz um inventário daquela área lá, identifica as árvores que tem um pouco mais de 40 centímetros de diâmetro que pode ser tirada, e tirando uma árvore daquela, 25 vão crescer, e isso você pode obter crédito de carbono, que uma floresta nova se torna mais valorizada. Então, só com isso, o Amazonas faturaria, ou seja, essas atividades renderia um faturamento de 350 bilhões de dólares por ano. Praticamente 4 vezes mais no ápice do faturamento do Distrito Industrial, que chegou a 85 bilhões de dólares. Na época que tínhamos 621 indústrias. Deixa eu entrar no meio dessa conversa, porque aqui a gente veio justamente plantar com esse programa a mudança na forma de fazer política. Uhum. Então você está me trazendo números aí que são números bastante interessantes. Sim. Aqui a gente sempre questiona o problema do desenvolvimento do Estado, o que pode ser feito em cada região. A gente sempre cita Apuí como uma região hoje que é superavitária, produtiva. Então, e você falou das câmaras municipais que só se reúnem uma vez por semana ou numa sessão extra convocada pelo Executivo. Você não acha que o trabalho de um deputado, né? Porque quando vem a época de eleição, como nós estamos agora, todos vocês correm em busca de votos nos 60 e poucos municípios. 62 municípios do estado do Amazonas. Agora, depois, poucos voltam ao local. Isso é o que sempre a população reclama. São esquecidos durante 4 anos e lembrados na época de campanha. Se você acha que se o deputado, que não é o papel dele, mas ao mesmo tempo é uma forma de contribuir, já que essa é uma das funções que tem que ser exercida, se ele criasse nos municípios, justamente visitasse com palestra, levando técnicos de cada setor que é voltado para a vocação daquele município, a gente não poderia mudar aí, não precisa ser para amanhã, em 4, em 2 mandatos ou em 3 mandatos, a maneira de pensar e de agir dessa pessoa que está lá isolada, lá no fundo? Nós temos muitos problemas. Eu não vou enumerar todos, se não dá tempo, mas a primeira coisa que é ruim para o estado do Amazonas é que há políticos que só aparecem no dia da eleição. Infelizmente, o eleitor vende o seu voto. E aí o eleitor reclama porque o político não volta lá. E o político não volta lá simplesmente porque ele comprou o voto. Ele não tem mais compromisso com ninguém lá, aonde ele foi. Então ele comprou o voto, ele não tem mais compromisso lá. A segunda coisa é que o deputado, quando ele se elege, ele deixa de ser o aliado do povo para virar aliado do governador. Ele faz parte da base aliada, ou vira oposição e não consegue nada. Isso eu questiono sempre, Luiz. Eu vou até interferir, porque o povo não tem que reclamar. Aquela pessoa que vende seu voto, ele tem que ficar quietinho durante esse período e não reclamar de ninguém, né? Nem de Deus, né? Porque normalmente eles acham que Deus não ajuda. Deus não ajuda quem justamente não pensa no país e não pensa no seu estado. E esse aspecto que você colocou é justamente o que diz a nossa Constituição, que os poderes são independentes entre si, mas harmônicos. Mas a harmonia entre o legislativo e o executivo nesse país é muito grande, né? Ultrapassa os limites, não é harmonia. É sodomia. Mas assim, continuando essa questão, veja bem, dá para a gente ajudar as câmaras, dá para ajudar o produtor como deputado. Eu me lembro do meu ex-patrão e ex-patrão do Rosivaldo, o doutor Felipe Dá. Um dia nós estávamos conversando em Cruzeiro do Sul, e ele disse assim: Moraes, não dá para a gente criar uma bancada ruralista na Assembleia Legislativa de pelo menos um deputado? Deu vontade de rir, né? Mas esse legado você recebeu do doutor Felipe e essa incumbência. Essa incumbência, entendeu? E assim, a outra coisa que a gente tem que fazer é justamente, que está dentro do meu projeto, é a gente levar uma equipe técnica de multiprofissionais e visitar comunidades polos. E ali, como é feito lá em Urucará, como eu falei do CETRU, começar um trabalho junto aos agricultores.
Porque a minha ideia, Oswaldo, se Deus quiser eu ganhar a eleição, tomar posse dia 1º de janeiro, no dia 2 eu já vou estar em campanha de novo. Sabe com quem? Com as mesmas pessoas que me elegeram. Porque se elas me deram 10 votos agora, na próxima eleição vão me dar 30. Uhum. E é essa a burrice dos políticos de hoje. Eles somem, se escondem dos eleitores. Porque eu vou precisar dos eleitores para me ajudar. Você sabe como é que foi feito o zonamento econômico e ecológico lá de Apuí e do Boa Vista do Ramos? Está aqui para você explicar. Os agricultores, os moradores ribeirinhos, apoiados por um pessoal da USP de São Paulo e daquele centro de pós-graduação lá da Unicamp, que levaram o GPS, ensinaram os agricultores a operar o GPS, e eles, pelas calhas dos rios, pelas estradas, fizeram todo o georreferenciamento do município. E ali identificaram, ali eu posso cultivar cupuaçu, aqui eu posso cultivar graviola, ali eu posso trabalhar com a olericultura, que são as hortas, aqui eu posso trabalhar com a pecuária leiteira, aqui eu trabalho com a pecuária de corte, enfim, eles fizeram assim. Então, é um trabalho demorado, como você falou. Isso vai levar 2, 3 mandatos para você concluir etapas. Se os governos municipais trabalhassem, como foi desenvolvido isso lá em Boa Vista do Ramos, com os conselhos comunitários, eu chego numa comunidade, o Rosivaldo é o presidente da comunidade, o Rosivaldo me traz uma lista de demandas, vamos citar 3, poço artesiano, energia elétrica e uma ambulância. Que lá chama ambulância, por causa de uma lancha. Uhum. Então, eu vou precisar de quê primeiro? Precisar da ambulância. Porque eu não tenho um posto de saúde, não tenho um agente de saúde lá. Para eu ter um posto artesiano, eu preciso ter energia. Então, eu tenho que comprar primeiro um grupo gerador e um motor. Então, assim que funciona você administrar de forma comunitária, como acontece na Europa, acontece assim, as comunidades são planejadas e desenvolvidas dessa forma. E no interior do Amazonas, como eu falei da questão do cooperativismo e do associativismo, o caboclo amazonense, que ele veio do extrativismo, acostumado o patrão dizer para ele o que ele ia fazer, por ele não ter livre iniciativa, não ser proativo. Então, o pessoal diz que o caboclo é preguiçoso. Ele não é preguiçoso, ele foi de pai para filho, passado essa coisa. Então, quando nós começamos o nosso projeto parlamentar de visitar as comunidades do interior, Oswaldo, o interior do Amazonas, segundo o IBGE, tem 6.886 comunidades. Se a gente, todas as comunidades do interior. Se a gente trabalhar essas comunidades, e tem uma coisa fácil de chegar lá, a SEDUC tem um centro de mídia que já alcança 1.800 comunidades. Eu ia tocar nesse assunto agora com você. Porque esse centro de mídia trabalha direto com o agricultor, trabalha direto. A CEPRO desenvolveu um projeto e nós fazíamos os vídeos ensinando o agricultor a cultivar aquilo que ele achava que era mais conveniente para lá, o que ele vende. Hoje no Amazonas você trabalha as culturas... E esse projeto está parado, Luiz? Ele não, ele continua, mas o secretário atual retirou do orçamento, então hoje ele está parado. Então... Ou seja, nós devemos ficar até o final do ano sem esses produtos. Projeto de governo e não de Estado, não é isso? É uma coisa tão importante que ajuda o desenvolvimento do Estado, gera receita, a economia local, barateia a saúde, né? Você não precisa estar deslocando os doentes para cá, a educação, que é fundamental e primordial, justamente por esse pensamento que o arcaico e ultrapassado, que são os governantes que só pensam na próxima eleição. Então, realmente, isso é uma coisa que eu acho que se o legislativo, se você conseguir encontrar lá pelo menos umas 5, 6 pares que têm o pensamento, caso você venha a ser eleito, isso pode mudar com o tempo. Se não, fica tudo como dantes no quartel de Abrantes. Não é isso, Luiz? Nós temos um outro produto que nós somos, viu, Rosivaldo, autossuficiente, que é o abacaxi.
O abacaxi do Amazonas, eu não sou muito viajado pelo Brasil, mas segundo os especialistas, é o melhor abacaxi do Brasil. Assino embaixo, é uma grande verdade, conheço. Entendeu? Você tem o Pérola lá na região lá de Minas. Que é o mesmo de Tocantins. Isso. Só que o nosso é diferente, por causa do nosso solo. O nosso solo, ele tem um elemento químico que ele traz aquela doçura ácida para o nosso abacaxi. E para você ter uma ideia, o Novo Remanso já produziu 150 milhões de frutos. Esse ano ele deve chegar a 120 milhões de frutos, porque houve um problema de pragas e doenças lá nos pés de abacaxi e a safra diminuiu, o produto diminuiu. Mas agora, com um novo espaçamento que eles criaram, um novo tipo de adubação, aprimoramento da produção, a gente está voltando a produzir. Eu estou falando só da região de Novo Remanso, que fica no município de Itacoatiara. Mas nós temos, no total, o Amazonas deve produzir esse ano 180 milhões de frutos de abacaxi. Porque nós temos uma região no Castanho chamada Purupuru, que é uma das maiores produtoras também. Nós temos o município de Carauari, produz muito abacaxi, que é já na região médio Rio Juruá. E Rio Preto produz, outros municípios próximos, como Figueiredo, também já estão produzindo abacaxi. E aqui, eu quero aproveitar até sua deixa mandar um recado aí ao setor de turismo, né, aos turismólogos aqui do Amazonas, porque eu que já tive a oportunidade de viajar, ir para fora, participar de algumas feiras de turismo, a gente só mostra o Encontro das Águas e o Teatro Amazonas. Tem que falar do abacaxi, tem que falar desse sucesso, né? Um fruto aqui produzido por nós e outros que nós temos aí na região, né? O próprio cupuaçu, a graviola, difundir isso de uma forma com uma política de comunicação mais forte, né? Para que a gente atraia novos visitantes para o estado. A gente existe um projeto desenvolvido pelo Pitt, eu não sei o sobrenome dele, mas ele é um empresário amazonense, que ele era da área de design, para você ter uma ideia, e ele hoje é um dos maiores exportadores de couro de pirarucu e de jacaré do Amazonas para a Itália. E ele tem beneficiado mais de 50 mil ribeirinhos com esse projeto dele. Isso deveria ser um projeto capitaneado, coordenado, administrado, gerenciado pelo governo do estado, que não teve condições. Porque existe um colega nosso, que o Rosivaldo conhece, eu acho que você também, chamado Renato Pitanga. Ele está trabalhando, ele tem uma rádio lá, a Rádio Encanto do Rio, em Benjamin Constant, no Alto Solimões, na tríplice fronteira ali, do Peru, Brasil e Colômbia. Ele costuma dizer que quando o governo não controla, ele proíbe, né? E nós temos isso aqui. A piscicultura é um exemplo claro. É um exemplo clássico disso. Por exemplo, quem é que tem mais lençóis de águas na Amazônia brasileira? É o Amazonas. Nós poderíamos dar um banho no resto da Amazônia, criando peixe em tanque-rede, nas gaiolas. A nossa água é boa, o pH é excelente, os rios não secam abaixo de 2 metros, que a gaiola pode ficar até 1,70 m. Nós temos excelentes pesquisadores, como o Isel da Embrapa, que já desenvolveu um sistema de aeradores que você pode colocar num tanque escavado, num hectare de lâmina d'água de tanque escavado, você criaria no máximo, no sistema normal, 6.000 unidades de tambaqui. Mas no trabalho de aeração que ele desenvolveu, com pesquisa, a gente já pode criar 35.000 tambaquis num hectare de lâmina d'água. Então isso permitiria que o nosso tambaqui, de 1,5 kg, 2,5 kg, 3 kg, de 5 kg, poderia ser exportado para qualquer lugar do país. Mas não há interesse. Tu sabe por que não há interesse? Porque quando eu gero renda, eu melhoro a qualidade de vida das pessoas no interior. E o que tem de gente, Rosivaldo e Oswaldo, enviando filhos para estudar em faculdades particulares em Manaus,
tirando do seu próprio terreno, do seu rio, do seu lago, do seu igapó, do seu braço de rio lá, e mantendo esse filho aqui, essa filha aqui para se formar, são milhares. Mas como é que elas fazem isso? Como os risicultores de Roraima faziam. Meteram a cara sozinho. Eles montaram a rede elétrica que saía ali da 174, entrava no Surumu, passava pelo Contão, entrava em Normandia, Uiramutã, saía lá em Bonfim. E eles davam manutenção em todas as estradas de barro com pissarra para as carretas passarem, construíram pontes, construíram balsas por conta deles. Por que eles fizeram isso? Porque eles foram trazidos do Rio Grande do Sul, do Paraná, do Nordeste, do Maranhão, e disseram que tinha casa de alvenaria lá, que lá nunca seria reserva indígena, nunca seria nenhum tipo de unidade de conservação. Quando chega lá, eram casas de lonas. Isso aconteceu em Apuí também, né? Então, aqui no Amazonas, nós estamos assim. Quando uma cooperativa está indo bem, como a Coapi, que era de Iranduba, o governo vai lá e destrói. Por quê? Porque o caboclo fica na miséria e é mais fácil votar. Então, hoje eu respondi no Facebook, o Paulo Almeida, lá do Rio Preto da Eva, ele me disse assim: mais um que vai mamar nas tetas do governo. Digo, Paulo, você precisa me conhecer. Você precisa me conhecer. A sua revolta é a minha, só que eu sou diferente. Estou revoltado, estou indignado. Eu não acredito nos políticos, mas eu estou com a coragem de entrar e mostrar que posso fazer diferente. O sistema é corrupto, o sistema é cruel, mas eu preciso entrar. Eu sei que precisa entrar. Todos aqueles. A água que está no meu bico andorinha não vai apagar o fogo. Mas eu estou indo na frente para os outros virem atrás de mim. Isso. Né? Como outro dia um colega meu disse assim: se você entrar e contaminar 2 dos 24, você já valeu a sua eleição. Sim. Né? Então, o Amazonas tem condições de ser autossuficiente em todos os produtos, inclusive produzir frutos e produtos que nós não produzimos aqui. O Cascavel, lá em Roraima, ele é o maior produtor de uva, trabalha com 6 variedades de uva. Ele produz figos, ele produz aquela goiaba pera, que é a paulista que chama. Ele produz 2 variedades de manga, a Aden e a Tomiaski, que é aquela manga linda, e saborosa. E saborosa. E ele disse: Moraes, no Amazonas nós podemos produzir isso. Aqui em Iranduba, nós podemos produzir no Rio Preto, o mesmo relevo, o mesmo clima de Figueiredo é o de Roraima. Podemos trabalhar isso. Você que é um conhecedor desse setor, por isso que você está se prontificando, colocando seu nome para uma cadeira aí na Assembleia Legislativa. A gente vai para mais um intervalo e volta já com 2018, ano da transformação, porque mudar é preciso, aqui na Amazon Play TV Digital, Jornal do Comércio e Rádio Baré, Ondas Tropicais. Até já! Este ano, o seu celular vai ser um instrumento para tornar as eleições mais transparentes. Eu vou te explicar por quê. Você pode nos ajudar a fazer uma fiscalização da apuração final dos votos. A missão é simples: fotografar um ou vários boletins de urna às 5 da tarde no dia das eleições. Boletim de urna, ou simplesmente BU, é uma espécie de extrato, um papelzinho como este aqui, com os totais de votos para cada candidato. Os mesários imprimem o BU e colam na porta da sessão eleitoral a partir das 5 da tarde. Você fotografa o BU da sua ou de várias sessões eleitorais com o aplicativo Você Fiscal para Android. Você também pode enviar fotos tiradas com o seu celular e máquina fotográfica pelo site www.vocefiscal.org. O Você Fiscal vai reunir a maior quantidade possível de fotos e comparar com os dados publicados pelo TSE. Para saber direitinho como fotografar, clique aqui no link na descrição do vídeo que tem uma explicação bem detalhada. Mas espera! Você sabe por que estamos fazendo essa fiscalização?
Meu nome é Diego Aranha, eu sou professor e pesquisador da Unicamp em Segurança Digital e Votação Eletrônica. Em 2012, eu era professor da Universidade de Brasília e participei de testes públicos de segurança da urna eletrônica organizados pelo TSE. A equipe que eu coordenei encontrou a primeira vulnerabilidade na urna em poucos minutos de investigação, mostrando que ela não é tão segura assim. Pois é, os programas que examinamos possuíam vulnerabilidades que não garantiam o sigilo do voto e abriam a possibilidade de manipulação dos resultados. O pior é que o TSE não realizou o teste de segurança este ano, então nem sabemos se os problemas foram resolvidos ou não. Nosso desejo maior é que o sistema fosse livremente auditável pela sociedade, com código aberto e com registro físico do voto verificável por você, eleitor, sem risco para o sigilo e permitindo auditoria e recontagem. Mas como hoje, nem os programas nem os resultados são diretamente auditáveis pela sociedade, decidimos, pelo menos, fiscalizar o que acontece com o nosso voto depois da votação. Com o apoio de mais de 1.000 pessoas que fizeram doações pelo Catarse, conseguimos financiar o aplicativo Você Fiscal. Todas as fotos que nós vamos tirar dos boletins de urna no dia da eleição vão chegar para a equipe do Você Fiscal, que irá processá-las e compará-las com o resultado publicado pelo TSE. Se um BU impresso estiver diferente do eletrônico, conseguimos detectar erro ou fraude na transmissão dos resultados. E com muita gente usando, a gente consegue calcular um resultado independente, que pode identificar distorções no resultado oficial. Vamos também dar uma lição de transparência. Todos os dados serão públicos, todo o código será aberto para que você possa verificar nossa fiscalização. Então, é como eu disse, o seu celular vai ser um instrumento para tornar as eleições mais transparentes. Espalhe essa ideia, foto do BU às 5 da tarde. Na infância, aprendemos o que é certo e errado, que água e óleo não se misturam. Já adultos, temos a responsabilidade de cuidar do nosso país. Sabemos que pessoas de bem e corrupção não se misturam. A faxina na política começou. Já a grande mudança convoca para esta missão todos os brasileiros de bem, combativos e de coragem. O brasileiro tem sede de mudança. Com o terceiro e último bloco, 2018, o ano da transformação. Por que mudar? É preciso. Recebendo aqui hoje um pré-candidato a deputado estadual nas eleições do próximo dia 7 de outubro, o Luiz Moraes, que está trazendo aqui todo o seu expertise, todo o seu conhecimento do setor primário. E ele fala isso com bastante propriedade. O Luiz, se for contar as horas que ele viajou nesse estado, durante ele exercia a profissão de repórter da Rede Amazônica de televisão, da Rede Globo, ele acho que já deu a volta ao mundo. Então ele fala com muita propriedade sobre todas as calhas, todas as regiões e o que poderia ser implementado. Luiz, eu quero fazer uma pergunta para você, que é uma coisa que me engasga, não é da 319. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso com ele também. Com a Zona Franca, com o decreto 288, que foi criado, o modelo Zona Franca, existiam as contrapartidas, quer dizer, é dado à indústria os benefícios fiscais, que isso chamou para que nós tivéssemos, e temos aqui, o maior parque eletroeletrônico, 2 rodas, aqui no estado do Amazonas, não compreendido por muitos. Tinha umas contra-obrigações, que tinha que ser colocado por essas indústrias, que era justamente o distrito agropecuário, que era esse distrito, ele foi criado numa zona delimitada, ali na BR-174, que liga Manaus à Venezuela, ao estado de Roraima. Então foram feitos vários investimentos na abertura de estradas, de vicinais, e eu queria saber, pela proximidade que esse distrito tem com a cidade de Manaus, que é o maior centro consumidor do estado do Amazonas, por que isso não deu certo e quem que deixou de cobrar aquilo que é devido pela indústria? O governo do estado não cobrou, porque todos os projetos, antes de ir para o CAIS, que é o Conselho de Administração da SUFRAMA, tem que passar até hoje pelo CODAN, que é o Conselho de Desenvolvimento do Estado do Amazonas.
Então, o CODAN, na hora que autorizasse, né, a liberação do projeto, que ali onde é concedido os incentivos fiscais, o governo abre mão de parte de impostos, né, de tributos, e o governo do estado diz: olha, tá bem, vocês vão produzir o que no distrito agropecuário? Vocês vão produzir banana? Vocês vão produzir coco? Vocês vão produzir cupuaçu? Vocês vão produzir peixe? Vocês vão criar ovinos e caprinos, que é carneiro e bode? Vocês vão criar gado de leite? Como a Gradiente montou uma grande estrutura ali na ZF1 de confinamento e para gado leiteiro. Aqui na 174, naquele ramal do Brejo do Matão, ali foi construída pela Evadim uma grande instalagem também para gado de corte, né, para produzir aquela carne de qualidade, de cortes especiais, mas nada funcionou. Por que não funcionou, Luiz? Porque o governo do estado não obrigou os empresários a implantar e implementar esses projetos agropecuários. E isso serviria também para eles abastecerem o refeitório deles. Por exemplo, a Moto Honda, 60% do que é servido no refeitório deles é produzido lá no quilômetro 46 da rodovia 174. Eles têm produção de tudo, tem de coco, tem fruticultura, tem olericultura, tem piscicultura, tem tudo. Eu visitei 2 vezes o projeto deles lá. Agora você imagina, na época do Fernando Collor, a Zona Franca de Manaus, o polo industrial de Manaus tinha 621 indústrias, só no polo, esquecendo a Beta, que era dentro da cidade, outras indústrias que funcionavam dentro. Mas gozavam dos mesmos incentivos. Dos mesmos incentivos. Então, hoje, esse superintendente da SUFRAMA que está aí, depois de 82 mil trabalhadores ficarem desempregados do distrito industrial, ele quer colocar essas pessoas no distrito agropecuário. São 10 ramais, dá mais de 2.000 quilômetros de ramais no total. Então, mas eu te pergunto, essas terras, elas estão tituladas? Não, elas têm propriedade? A SUFRAMA quer doar para o INCRA, para o INCRA fazer o assentamento e entregar às prefeituras de Rio Preto da Eva, Itacoatiara e Presidente Figueiredo, porque o distrito agropecuário na M10, que liga Manaus a Itacoatiara, vai até o quilômetro 138, depois do Rio Preto. No 138 é onde é após a divisa de Rio Preto com Itacoatiara. Que é até onde vão os incentivos, inclusive da criação do modelo Zona Franca. Isso. E na 174, esse polo industrial vai até Balbina. Então, até depois da Jaioro, no 125, por ali. E quais são os entraves? O que está acontecendo? Porque eu vejo nisso uma forma econômica muito mais barata de você aumentar a produção do setor primário aqui no estado do Amazonas, com uma infraestrutura já pronta de rodovias, né? Sim. E qual é a força política que está entravando isso aí? O que está faltando além da força política? Como diz no interior, a intrigagem. A intrigagem. Um único grupo que briga pelo poder sempre. Um único grupo. No Amazonas hoje nós só temos um grupo político. O Arthur hoje é do mesmo grupo político, o Serafim é do mesmo grupo político, né? O Davi é do mesmo grupo político, a Vanessa e o Heron do mesmo grupo político. Então não existe mais 2 grupos políticos no Amazonas, existe um. Então eles tentam se revezar, tentando passar uma imagem para o povo que estão brigados, né? No interior fala, estão intrigados, né? E isso dificulta, porque quando chega ao poder, quer sobrepor o outro, quer pisar o outro, quer machucar o outro, enfim. Então isso atrapalha o desenvolvimento e atrasa o povo. Mas a palavra final disso não é da SUFRAMA? Nesse caso específico? Pois mas existe a bancada federal do Amazonas que brigam para quem vai indicar o superintendente da SUFRAMA. Que no caso agora parece nós aqui que tivemos primeiro botaram não sei quem, depois veio a Rebeca Garcia e agora veio ficou um interino aí um bom tempo
E agora tem esse, o Apio Tolentino, né? Saudades de Igreja Lopes, Delírio e Guerra de Macedo, não é isso? Muita saudade. Era a época em que a SUFRAMA era um órgão que tinha respeitabilidade, ele tinha autonomia de ação, e justamente foram esses superintendentes que começaram tudo isso aqui que nós estamos falando, né? Isso. Porque realmente fala em desenvolvimento, a distância, a logística, e nós temos aqui do lado de Manaus praticamente com uma logística pronta, sem nenhum grande investimento a ser feito, a não ser a manutenção das estradas vicinais, onde nós poderíamos aumentar muito e gerar emprego. Essa mão de obra que está hoje fora do distrito, realmente, eu acho a ideia, se é do atual superintendente da SUFRAMA, uma ideia muito plausível. Vou até convidá-lo para vir explicar isso aqui. É muito bom, Oswaldo, porque, veja bem, 82 mil famílias entrando. Eu não sei quantos lotes isso geraria. Os lotes do INCRA, eles são de 250 de frente por 2.000 de fundos. Eu não sei quantos lotes daria, mas eu tenho certeza que abrigaria todas essas famílias. E se cada família dessa daí produzisse um tipo de produto, ou seja, um tipo de fruto, ou, por exemplo, peixe em canal de igarapé, o tanque escavado, o tanque rede, pode produzir galinha caipira, pode produzir nas granjas, pode produzir o abacaxi, o próprio cupuaçu, que hoje já existe um sistema de cultivo bem desenvolvido, entendeu? Hoje nós precisamos, com isso se criaria um outro nicho de atividade, que é a agroindústria. Ou seja, isso faz parte do seu plano aí? Faz caso parte, você sim. Por exemplo, hoje uma agroindústria, como um deputado não tem cofre, ele só tem a influência e o poder do mandato conferido pelo povo. O que eu pretendo fazer? Vou trabalhar com emendas. Eu vou escolher cooperativas, eu vou escolher associação, eu vou escolher o CIP, eu vou escolher ONG, e a gente vai incrementar esse interior. Tem muita gente voluntária que quer trabalhar, que quer se engajar. Hoje a população, Rosivaldo, por exemplo, tem um sítio, né, aqui próximo, e a nossa origem é o interior. E a gente vai voltar para o interior. E a gente vai voltar a produzir. Com 5 anos de idade, meu pai, no dia 17 de maio, eu completei 5 anos de idade, e meu pai me levou para cortar seringa. 186 seringueiras numa estrada de seringa nativa. Nós saímos com uma poronga na cabeça, eu com 5 anos de idade. Explica o que é poronga. Poronga é tipo uma lamparina que você põe um pavio de pano, coloca querosene dentro, coloca o fogo e põe na cabeça. Ela encaixa igual um chapéu. E você vai andando e vai iluminando, precariamente, mas ilumina. E aí você sai pelo espigão, chega até o fecho da estrada. Meu pai cortava pela perna direita da estrada e meu irmão mais velho pela perna esquerda. A gente se encontrava lá no centro, pegava uma varação, vinha pro fecho. Saíamos 2h30 da manhã, da madrugada. Começávamos a cortar a seringa no espigão, voltávamos para casa às 6h30 da tarde, depois de colher, porque naquela época, Rosivaldo, não tinha etrel para você colocar dentro. O que é etrel? Etrel era um produto químico que você botava dentro da tigela, que o látex, nós chamávamos de leite, caía dentro e coagulava o látex. Ou seja, qual era a grande vantagem? Se chovesse, nós não perdíamos o trabalho. Tá certo. Mas no meu tempo, não tinha ainda o etrel. E a gente tinha que correr contra a chuva, porque se chovesse a gente perdia o látex todinho, né? E vinhamos com um saco de leite na costa, pesando cerca de 10 a 12 quilos, e ainda íamos para o defumador. E o que é cruel, no defumador, a lenha que utilizávamos era cocão, que lá para o Maranhão chama de babaçu, né? E aquilo, a fumaça daquilo arde no olho, meu amigo, arde. Agora imagina, uma criança com 5 anos de idade fazendo isso, defumando borracha de seringa. E eu não morri.
É isso que eu queria perguntar. Nesse trabalho de madrugada, né, se você não morreu, mas eu quero saber quantas onças morreram você fazendo essa caminhada, Luiz, de madrugada na selva. A onça não ataca o ser humano. Não, ela só ataca o ser humano se ela for mexida com vara curta. Uhum. Não mexe. Então aí está explicado porque ele está vivo, né? O pessoal fica aqui sobre a minha pergunta, mas foi problema de colocação aqui, em função desse... É uma pessoa que vai, naquela época, hoje ainda tem menos onça, né? Mas naquela época, tem muita. Ainda tem, mas naquela época tinha mais. Lá no meu sítio, elas gostam de cachorro. Gosta de cachorro. Muito. Cachorro dormiu no ponto, meu amigo, vira refeição, vira refeição. Luiz, nós estamos chegando aí ao final. Eu quero dizer o seguinte: primeiro que eu fiquei muito feliz em recebê-lo aqui, né? Eu acho que você que está nos vendo, você que participa, você que acha que pode ajudar a mudar esse país, a mudar a forma de fazer política, tenha a coragem que o Luiz está tendo aqui, depois de vários anos, né, levando o seu trabalho, o seu conhecimento como grande jornalista que foi um grande repórter desse interior aí do nosso estado do Amazonas. Ele está colocando o nome dele aí para aprovação na convenção do partido dele e depois sair aí em busca de votos, em busca de retorno daquilo que ele quer trazer para vocês. Como ele, tem vários aí participando do processo, e eu acho que é dessa forma que vai se conseguir mudar o que esse país precisa no modelo político ora existente. Eu sempre quero dizer o seguinte: nós estamos no mês de julho, meio do ano, daqui 3 meses nós temos eleições quase gerais, nós vamos eleger um novo presidente da República, um novo governador no estado, 2 senadores, deputados, 8 deputados federais e 24 deputados estaduais. Então não espere projetos para esse ano, né, Luiz? Eu acho que você tem que ter muito consciente o seu voto de alguém que realmente queira fazer um projeto para o país, porque nós estamos sem projeto. Sim. Né? O país está sem projeto, e aqui no Amazonas nós pagamos muito caro, porque o que vem de Brasília agora, ultimamente, é só para acabar com aquilo que nós lutamos aqui e já temos. Então, Luiz, eu gostaria de deixar os nossos microfones, nossa câmera, para as suas considerações finais no 2018, o ano da transformação, porque mudar é preciso. Bom, eu quero agradecer a oportunidade e principalmente a você, Oswaldo, a Rosivaldo, toda a equipe ali, as 2 jovens ali, o nosso cinegrafista ali. E assim, eu quero só dizer uma coisa para a população. Um deputado, ele não tem cofre, ele é detentor de um mandato, ele é eleito para elaborar projetos em benefício da população. E também é eleito para fiscalizar as ações do governo do estado. E não pense, se algum pré-candidato ou candidato aparecer aí na sua cidade, na sua comunidade, prometendo que vai fazer isso e aquilo, não acredite, é uma mentira. Outra coisa, eu peço que você não venda o seu voto. Não venda, porque além do futuro deputado não mais aparecer aí, você vai passar 4 anos abandonado aí onde você está, no seu torrão, no seu chão, aí no seu ramal, pisando na lama, enfrentando chuva, não tendo ônibus para transportar seu filho para a escola, não tendo ambulância para levar você para o posto de saúde mais próximo e nem condições de trazer a sua produção para o mercado consumidor. Então, não venda seu voto, não negocie seus princípios. Princípio a gente não negocia, porque a corrupção começa quando você dá R$5 para o seu filho ir na taberna, ali na birosca, e ele compra e não lhe entrega o troco. Quando uma mãe diz para o filho, diga para o cobrador que eu não estou, isso é corrupção. Então vamos formar nossos jovens para que no futuro tenhamos homens de valores íntegros e que não se vendam e que não se emprestem. Agradeço a você, Rosivaldo e ao Oswaldo. Tudo termina no alto. Sempre, aqui são os Aldos, né?
presentes aqui Você não gostou da comparação? na Amazon Play TV Digital, Jornal do Comércio e a Rádio Baré, Ondas Tropicais. 2018, o ano da transformação, porque mudar é preciso. Estamos encerrando a edição desta segunda-feira. Lembrando que amanhã às 9 da manhã estarei aqui trazendo as notícias do seu Jornal do Comércio. E às 10 horas eu vou receber aqui um articulista do Jornal do Comércio, que traz amanhã um artigo, que é o Tomás Meirelles, que também é do setor primário. Ele tem uma grande experiência nesse setor, escreve sempre sobre o setor, e ele vem comentar a coluna dele amanhã às 10 horas aqui na Amazon Play TV Digital, Jornal do Comércio. Para encerrar, quero lembrar a você o seguinte: você que pensa em não votar e não participar do processo eletivo de 2018, você está contribuindo para que as coisas permaneçam do jeito que está. Voto é a sua arma. Voto consciente é uma arma muito mais poderosa. Então, exercite a sua cidadania. Não fuja da raia, não fuja daquilo que você é chamado para trazer um novo modelo político para o Brasil e para o estado do Amazonas. Eu fico por aqui e volto na próxima quarta-feira, 2018, o ano da transformação, porque mudar é preciso. Um abraço e até mais.